Então, assim como eu, perceber que esse momento é um momento difícil, mas também é um momento histórico e um momento de, eu nem sei como diria, mas de elevação espiritual, porque vemos que Deus tem sido fiel em cumprir a sua palavra. Então, eu gostaria de ler com você um texto que está em Lucas, no capítulo 21, o versículo 28, quando o Senhor Jesus Cristo falando, ele vai dizer assim, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus amados irmãos, eu diria que o tema para essa reflexão seria tempo de levantar a cabeça. Tempo de levantar a cabeça porque essa é a exortação de Jesus para os seus discípulos, quando então ele estava fazendo discurso a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos, que nós acabamos de ler. E eu queria dizer exatamente que a razão desse tema, ela é que Deus não está alheio. Olha o que eu vou dizer, que é muito interessante. Deus não está alheio e nem surpreso com a conduta humana. Ou seja, tudo que a humanidade tem praticado até hoje está sob o olhar de Deus. Deus não virou as costas para deixar de olhar para a humanidade. Deus vê todas as coisas. Isso nós já temos aprendido nas igrejas, na doutrina, que Deus vê tudo. Ele é o Deus onipresente e tudo que acontece no universo vem à sua presença. De modo que ele não está alheio aos acontecimentos e tampouco alheio às práticas da humanidade. Nós sabemos muito bem que desde o início Deus tem mostrado isso, não é? Quando a humanidade chegou a um clima de corrupção intenso, a Bíblia mostra que Deus então mandou o dilúvio. Quando as duas cidades de Sodoma e Gomorra também chegaram ao extremo da perversidade do pecado, Deus ali também estabeleceu juízo, mandando chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades. Então, nós podemos usar esses dois episódios para mostrar que Deus nunca esteve e nunca vai estar alheio ao comportamento humano. Mas também Deus não está surpreso com a conduta humana. Não é? Às vezes nós pensamos que Deus se surpreende com o comportamento humano, porque nós nos surpreendemos. Nós ficamos perplexos com a conduta humana nos dias de hoje. Não é? Nós vimos há poucos meses as escolas de samba satirizando a respeito de Jesus. Nós vimos passeatas homossexuais usando imagens da fé, imagem religiosa, para satirizar e criticar a fé com relação a Deus. Nós vimos peças, não é? Aquela peça do Porta do Fundo, querendo então enfatizar Jesus como gay. E isso nos surpreende, essas coisas chegam a nos surpreender de tal forma que nós ficamos assustados. Porém, é muito importante dizer para nós que Deus não se surpreende com a conduta humana. Isso não surpreende a Deus. Lá no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 21, eu já tenho citado bastante esse versículo para vocês, diz Deus falando que a imaginação do homem é perversa, é inclinada para o que não presta. Então, podemos afirmar exatamente isso. Vou repetir a frase. Deus não está alheio e nem surpreso com a conduta humana nesse mundo. Por isso é importante recitar o tema. É tempo de levantar a cabeça, porque servimos a um Deus que vê tudo, que não se surpreende com a conduta humana, não é? E consequentemente, esse Deus é aquele Deus que diz, Paulo falando lá em Gálatas, que ele não se deixa escarnecer.
tudo que o homem semear, isso também o homem há de colher. E o que nós estamos vendo nesse momento, meus amados irmãos, com muito pesar, é exatamente uma forma de Deus estabelecer juízo sobre a humanidade. Então é tempo de levantar a cabeça, porque o juízo é iminente. E, infelizmente, quando o juízo vem, ele atinge a todos, não há restrição. Eu meditava já hoje pela manhã sobre esse assunto, e eu ouvindo até um colega pregando, falando também sobre isso, e eu fiquei pensando comigo mesmo, seria assim interessante se Deus então atingisse apenas as pessoas que estavam envolvidas nos escândalos, que estavam envolvidas na peça do Porta dos Fundos, daquelas pessoas que usaram as imagens religiosas para atos profanos. No entanto, Deus faz com que o juízo venha sobre todos, porque nós sabemos que muitas pessoas que não estavam ali na prática, mas concordaram, defenderam, fizeram apologia, de modo que o juízo é iminente. Não é? E aí então podemos afirmar, é tempo de levantar a cabeça, porque Deus está mostrando que Ele é Deus e que Ele não vai aceitar o escárnio, dele não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também o homem vai colher. Por isso, afirmamos que é muito importante que nós, como cristãos, temos a cabeça levantada, porque nós temos esperança, nós temos um destino certo, nós temos comunhão com Deus, nós temos o discernimento do Espírito para entendermos quais são os propósitos de Deus com a humanidade. Não é? Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero frisar também sobre a questão de tempo de levantar a cabeça é que, nesta hora, meus amados irmãos, levantar a cabeça significa renovar a esperança, renovar as nossas forças, percebermos então que estamos de fato no caminho certo, seguindo e servindo a Deus sem vacilar, sem permitir que o mundo nos influencie, sem permitir que o mundo nos impeça de sermos adoradores do Senhor. Temos nos esforçado para andar de maneira correta, de maneira justa, andar em santidade, buscando a comunhão com Deus, e esse momento é a prova cabal de que nós de fato estamos no caminho certo, porque estamos vendo que Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus nem dorme, nem tosqueneja, ou seja, não cochila. Não é? As pessoas chegaram a um patamar de comportamento como se Deus não existisse, como se não tivessem que dar satisfações a Deus. E nós não, nós perseveramos em seguir a Deus e servi-lo, nós persistimos em manter a nossa fé, lutando contra tudo e contra todo, contra a mídia, as mensagens da escola, nas ruas, o comportamento social, contra tudo e contra todos, nós temos perseverado em servir a Deus, e nesse momento estamos vendo que a escolha que fizemos é de fato a escolha certa, de modo que é tempo de levantar a cabeça para renovar a nossa esperança. O céu está mais perto de nós. Ou podemos dizer, estamos mais perto de irmos para lá. Nos livrarmos então desse mundo mal, de toda essa gama de corrupção, de incredulidade, de maldade que o mundo vivencia, que nos angustia, nos maltrata. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que os últimos tempos serão tempos trabalhosos, em que os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, sem afeição natural, desobedientes à paz e à mãe. Então, esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de perversidade e corrupção. E quando tudo, então, se consolidar daquilo que Deus propôs na sua palavra, obviamente, Jesus virá e tirará o seu povo da terra, tirará a sua igreja desse estado de coisa, e assim, ó Deus, se cumprirá na nossa vida
aquilo que o Senhor Jesus falou no Apocalipse: o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Essa é a realidade. É tempo de levantar a cabeça também, irmãos, porque percebemos e podemos afirmar que o céu está intervindo na história para redimir a humanidade. Eu tenho lido o livro do Apocalipse, lá no capítulo 9 tem um versículo que diz assim: depois de anunciar o juízo e alguns flagelos, eles vão dizer assim: e os homens não se arrependeram. Não é? E aí a gente vai perceber que a realidade é que o propósito de Deus no juízo é intervir na história da humanidade, em colocar em fazer a sua mão pesar sobre a humanidade. O propósito é exatamente o de redimir o seu povo, de fazer com que aqueles que estão perdendo a fé, daqueles que estão perdendo o rumo, se voltem, retornem para o caminho do Senhor, percebam que é hora de retornar aos braços de Deus, porque Ele começa a intervir na história do mundo. E nós sabemos muito bem, como dizia Jesus lá no capítulo 3 de João, versículo 35, 36, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Pelo contrário, a ira de Deus sobre ele permanece. Então podemos afirmar que Deus, assim como no passado, interviu mandando dilúvio, assim como Deus no passado interviu na história de Sodoma e Gomorra, Deus pode estar intervindo na história do homem com o propósito exatamente de atrair para si, de chamar de volta aqueles que estão distanciados do Senhor. Há uma filosofia hoje moderna de que não se precisa de igreja para servir a Deus. Essa filosofia é mentirosa. É a igreja quem compõe o corpo de Cristo. É na igreja que o Espírito Santo habita. De modo que quando nós então nos desligamos da igreja, nós estamos então dizendo que não queremos estar integrado ao corpo de Cristo, não queremos sofrer a ação do Espírito Santo. E obviamente ficamos entregues a esse mundo de pecado, e vai se cumprir na nossa vida aquele texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, quando ele diz que o homem sem Cristo anda segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência, e que esses são, por natureza, filhos da ira. De modo que, então, mais uma vez eu repito, os céus estão intervindo na história da humanidade para redimir o seu povo. Então, aqueles que estão fracos, frios, desanimados, desigrejados, desviados, distantes de Deus, essa palavra é para você. É hora de você voltar para Deus, porque o propósito de Deus é exatamente esse: chamar o seu povo para congregar, para juntar-se, e assim ele possa então nos amparar, nos proteger, como ele diz lá em Malaquias, no capítulo 3, eu os pouparei como um pai poupa ao filho que o serve, não é? Então, meus amados irmãos, uma outra coisa que nos chama a atenção para levantar a nossa cabeça é que Deus não falha com a sua palavra. Por exemplo, no versículo 29 do texto que eu li, Jesus vai dizer assim: olhai para a figueira. Permita-me abrir o texto porque a memória agora falhou, né? Jesus vai dizer assim: muito interessante, é importante vocês olhem o que ele diz. Ele usa uma parábola, ele diz assim: ainda ele propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também
Quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então vejam que podemos então reafirmar que é tempo de levantar a cabeça, porque Deus não falha com a sua palavra. O escritor aos Hebreus vai dizer que Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas e a nós nos falou nesses últimos tempos pelo seu Filho. E lá no capítulo 2, ele também vai dizer que Deus não poupou aos anjos, nem aos anjos, não poupou a esses anjos que não deram ouvidos à sua palavra. Deus não poupou nenhum deles, também não nos poupará. Ele vai dizer, como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação que foi anunciada pelos profetas e também por aqueles que a ouviram. Deus não falha com a sua palavra. E o próprio Jesus, nós acabamos de citar o texto, ele vai afirmar, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. De modo que é muito importante refletir sobre essas coisas nesse momento. E aí eu quero finalizar enfatizando mais uma vez esse tema, tempo de levantar a cabeça, para afirmar o seguinte, para dizer a você que é tempo de levantar a cabeça para o arrependimento. Quando falamos de arrependimento, muitas vezes fazemos menção das pessoas que são incrédulas, que não são crentes. Mas muitas vezes somos nós quem precisamos nos arrepender. Na maioria das vezes, somos nós quem temos muito em que nos arrepender. Tipo, estamos vivendo o momento agora de fazermos cultos em casa, né? Foram postados várias pessoas, vários grupos cultuando a Deus em casa. Mas já pararam para pensar que nós tínhamos parado com essa prática? Nós tínhamos abandonado o culto doméstico e que íamos à igreja e cumpríamos a nossa obrigação, e quando voltávamos, procurávamos então qualquer outro tipo de entretenimento. E nesse momento, quando estamos praticando os cultos domésticos, significa que estamos praticando o arrependimento. Estamos mudando de ideia com relação ao culto doméstico. Estamos resgatando eles porque não temos condições de ir à igreja. Deus trabalha de maneira esplendorosa, não é? Maravilhosa. E aí agora estamos levando a praticar o culto doméstico porque não temos que ir à igreja. Não é? Não podemos ir à igreja, melhor dizendo. Então isso também é arrependimento, é uma mudança de mentalidade. E existem várias áreas da nossa vida, irmãos, que nós precisamos mudar de mentalidade. Temos vivido um período de muito egoísmo, de hedonismo, na busca do prazer pessoal, da satisfação pessoal, e nos esquecemos de pensar nos outros. E vimos isso agora até mesmo nessa pandemia que está acontecendo, as pessoas superlotando os mercados para comprar alimentos por conta da possibilidade do isolamento total e uma guerra tremenda, a desobediência às regras do Estado que nos recomenda ficarmos em casa, né? Manifestando assim uma certa autoconfiança, achando que as coisas não acontecem conosco, nos esquecendo de que somos seres humanos suscetíveis aos males deste mundo, aos males dessa vida. E podemos falar também de arrependimento na questão da nossa conduta, de como estamos olhando o nosso irmão, a nossa conduta na família. Existem várias áreas pelas quais nós precisamos trilhar o caminho do arrependimento. E esse momento, então, é um momento de muita reflexão, de repensar nossa conduta, de repensarmos nossos relacionamentos familiares, marido e esposa, esposa marido, pais e filhos, parentes, irmãos. É muito importante que todos, então, pensemos dentro dessa perspectiva para vivermos esse período, aproveitarmos esse período para um reavivamento espiritual na vida de cada um de nós.
tem sido citado muitas vezes, eu vou ter que citar também, porque ele é pertinente, o texto de 1 Crônicas, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, não é? Que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e olha aí a parte principal, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note que tem toda uma lista de comportamento a ser praticado, né? Mas não se dispensa a conversão, que é, eu poderia chamar de arrependimento prático. E se converter dos seus maus caminhos. Isso é arrependimento prático. E essa é a receita que o texto nos dá. De modo, meus amados irmãos, que fica aí essa mensagem para nós esse domingo, né? É tempo de levantar a cabeça, de ver a vida com outros olhos, cheia de esperança porque servimos a Deus, mas também com o coração quebrantado, para nos enquadrarmos dentro daquilo que Deus planejou para a nossa vida como servos dele, e não servir a ele como nós queremos, mas sim como ele quer. É tempo de levantar a cabeça, irmãos. Cremos piamente que a nossa salvação está garantida, que o Senhor é o Deus soberano que pode nos proteger deste mal, mas cremos também que esse é o momento oportuno para uma reflexão mais profunda da nossa vida com Deus. Que você possa refletir sobre isso e que Deus aplique essa palavra no seu coração. Deus abençoe e em breve estaremos de volta em nome de Jesus. Amém.